Bem-vindo ao Diálogos, Pense e Proteste, e aqui nesse vídeo a gente vai estar continuando a nossa reflexão sobre Jeremias, sobre os falsos profetas e sobre a escravidão do Brasil, começando a dizer o que a gente faz diante dessa triste reflexão que a gente fez no vídeo passado. Se você ainda não viu o vídeo anterior, checa lá antes de começar a ver esse. E lembre-se, não tem resposta fácil para questões complexas. No vídeo anterior, a gente fez uma análise da obra A Redenção de Cã, junto com a história de Jeremias, então falando sobre os falsos profetas e sobre o caos que estava vivendo Israel naquele momento. E fazer essa análise gera uma reflexão pesada, gera uma reflexão triste, gera uma reflexão densa. Mas quanto mais eu tenho pensado sobre essas coisas, eu mais me convenço de que é uma reflexão necessária. Se os cristãos eles ainda querem ser de alguma forma relevantes para a sociedade, é necessário encarar esse passado de maneira realista, porque quando a gente deixa de estudar a história e ver os erros passados, a gente tende a cometer os mesmos erros. Eu vou contar aqui um pouco de como que entender o movimento desses falsos profetas na história tem me ajudado a repensar sobre a minha forma, tanto de lidar com a minha fé, de também como lidar com o próximo. Eu sou uma pessoa que desde que eu nasci eu frequento uma igreja. Deus é a minha maior fonte de satisfação, de propósito, e eu encontrei nele uma alegria plena em todos os aspectos da minha vida, emocional, de propósito, de vocação, intelectual também. E isso que ele me proporciona eu não encontrei em nenhum outro lugar, em nenhuma outra pessoa. Mas ao mesmo tempo, mais ou menos ali pela adolescência, ainda que eu tivesse todo esse afeto por Deus, começou a existir dentro de mim uma certa vergonha de professar a minha fé. A gente começa a dar conta de que cada pessoa tem uma relação diferente com a família, com a igreja, com Deus. E também, estudando história, a gente se dá conta de que a relação do mundo com a instituição religiosa cristã foi uma experiência muito negativa e muito marcada pelo ódio, pela violência. Isso porque os falsos profetas eles foram muito mais atraentes e barulhentos do que aqueles que proclamavam a verdadeira mensagem e denunciavam os falsos profetas. E nisso, a Igreja Cristã Histórica continuamente bateu nos icebergs e fez parte de tragédias. E, naturalmente, dá muita vergonha ter a sua imagem associada a uma religião que promoveu esse tipo de genocídio. Principalmente em ambientes como a faculdade, como o trabalho, em que se espera que as pessoas sejam mais críticas, bate ainda mais aquela vergonha, porque pessoas que são críticas, pessoas que são estudadas, não olham para uma fé que produziu coisas bizarras como a redenção de Cã e falam coisas tipo: nossa, olha só, que religião interessante, promoveu genocídios, acho que eu quero conhecer mais a fé dessa pessoa. Não. Eu, Deco, eu sou uma pessoa bastante crítica com muita coisa, e se eu não fosse cristão, eu provavelmente em alguma aula de história eu viraria e falaria: não tem como você ser inteligente e ser cristão. E esse negócio de cristianismo parece meio maluquice se a gente vê o que os caras fizeram durante a história. E não só na história, mas também nos dias de hoje. E são esses falsos profetas que foram os grandes representantes do cristianismo durante os séculos. E esse tipo de situação, às vezes, faz os cristãos viverem umas cenas meio estranhas, do tipo, participar de um evento com centenas de milhares de cristãos, todo mundo ali junto, cantando, expressando o orgulho da sua fé, o amor a Deus. Mas depois que o evento acaba, cada um volta para sua casa, volta para sua escola, volta para o seu trabalho, e sente meio aquele medo, aquela vergonha de estar lá da própria fé, de expressar que é cristão, que é evangélico. Porque ali, na bolha em que todas as pessoas pensam parecido, é bastante confortável e gostoso expressar fé. Mas no mundo que é diferente e que tem a imagem de um cristianismo histórico, opressor, corrompido, é difícil de falar que é cristão. E essa foi a minha relação com a minha fé durante bastante tempo. E ainda que eu carregue essa herança maldita deixada pelos falsos profetas que usam o nome de Deus para benefícios próprios, ainda assim eu ainda quero viver uma vida com Cristo, porque esse Jesus me demonstra um amor que eu não consigo encontrar em nenhum outro lugar. E ver a imagem dele sendo usada por motivos tão egoístas e vendo a palavra dele sendo distorcida é uma coisa que dói muito e que tem me feito pensar que é necessário dar alguma resposta para tudo isso. E diante desse cenário, eu acredito que os cristãos que têm esse compromisso com as escrituras devem adotar duas posturas que eu vou estar citando aqui. A primeira coisa é entender a gravidade dessa história e romper com o passado autoritário e com os legados dele.
Os falsos profetas, eles não só sujaram a imagem da igreja cristã com sangue, com violência, como eles também criaram uma cultura, uma postura autoritária que faz muitos cristãos pensarem que eles são os donos da verdade, que qualquer um que pense diferente deles deve ter a opinião ignorada e tratada como se fosse lixo. Dando um exemplo aqui, um pouco mais leve, teve uma vez que um adolescente de uma igreja me perguntou se tudo bem ele escutar uma música que não era evangélica. E no começo eu achei aquela pergunta meio estranha, mas na verdade essa discussão veio pra mim várias vezes. E eu fiquei pensando em que tipo de bolha a gente quer viver que a gente não pode nem ouvir música que não seja evangélica. E às vezes a discussão também vai pra videogames, filmes e livros, e às vezes até de curso da faculdade. E eu só queria dizer pra se tem algum adolescente que tá com essa questão, fica com a recomendação bíblica, que acho que é a melhor coisa que você pode fazer, que é analise tudo, fique com o que é bom. Você não nasceu para nascer numa bolha só com pessoas e coisas evangélicas. Você está no mundo, bem-vindo a ele. Existem pessoas que pensam diferente de você e você não deve demonizar as pessoas por causa disso. E se a gente pegar esse caso e dar um extremo, talvez a gente encontre a versão que os cristãos brancos tinham sobre o continente africano. Fica a reflexão, hein? Simplesmente pegar o passado e ignorar ele, isso só piora o nosso testemunho como igreja, além de dificultar o diálogo com o diferente, que são as pessoas que a gente deveria amar. Em Atos 2, depois que Jesus ascende aos céus, ele deixa uma igreja que ela fica famosa pelo seu amor, pelo seu serviço às pessoas. Uma igreja que continuamente ia ganhando a estima da vizinhança e das pessoas que estavam ao redor, porque as pessoas olhavam para os cristãos e se perguntavam por que os cristãos eles acolhem todo mundo, por que eles amam tanto as pessoas. E aí depois, quando o cristianismo vira a religião oficial do Império Romano, os cristãos deixam de ser perseguidos e viram perseguidores. E aí eles começam a segregar, a oprimir e a censurar as pessoas que eles deveriam amar. Pega essas pessoas e chama de o mundo maligno. E aí começa todas as falsas profecias que a gente discutiu bastante no vídeo anterior. E quando os verdadeiros mensageiros eles permitem que os falsos profetas ganhem essa disputa narrativa, nessa questão de qual é a verdadeira mensagem de Deus, os verdadeiros mensageiros eles são como um sal que deveria estar em contato com o mundo para dar graça, para gerar amor, mas que perderam a sua função, perderam seu sabor, perderam o seu sentido de existência. E esse sal, ele só serve para ser pisado e jogado fora. Esse era o sentimento que eu tinha quando adolescente. A minha religião parecia que não servia para nada, porque o cristianismo teve séculos para demonstrar o seu valor e provou não conseguir gerar vida. E aí parece que o discurso dos falsos profetas ganhou. E isso entra na segunda postura que é necessária, que é se levantar contra esses falsos profetas que continuam mentindo em nome de Deus. Porque eles continuam existindo até os dias de hoje, pintando novas redenções de Cã e fazendo coisas horrorosas em nome de Deus. E quando eu digo ser contra esses falsos profetas, não é suficiente a gente virar e falar mas isso daí é coisa do passado, não tem nada a ver com o cristianismo de hoje. Ou então, alguns evangélicos gostam de dizer mas daí foi a igreja católica, não tem nada a ver com a minha igreja, com a minha fé. É, mais ou menos, porque se por um lado existia uma igreja católica que perseguia, existia também os protestantes que não protestavam contra a escravidão e contra as coisas que estavam acontecendo, ou que pelo menos demoraram séculos até virar e dizer que a vida do negro importa. Se esses falsos profetas não expressam a verdadeira vontade de Deus, o mundo continua perguntando até hoje, tá bom, cadê os verdadeiros mensageiros desse suposto Deus bom que ainda não apareceram para contrapor esses falsos profetas? E lembra, o iceberg tá vindo. E essa atitude de denunciar falsos profetas não é uma tarefa simples, porque essa denúncia que é pedida para ser feita não é lacrar. Não adianta simplesmente xingar por xingar ou falar mal por falar mal. É preciso que isso seja feito de forma assertiva, respeitosa, empática, bem embasado tanto de um ponto de vista bíblico como também de um ponto de vista teórico de entendimento da realidade. Do contrário, se essa denúncia for feita de forma errada, muitas vezes ela acaba gerando mais polarização e mais ódio no meio disso tudo. Então, como é que eu identifico um falso profeta? Como que eu me oponho a ele de forma correta? E se você tem dificuldade para tudo isso, continue acompanhando o canal que a gente vai tratar desses assuntos com cada vez mais profundidade. Eu acredito que, a partir dessas duas posturas de romper com o nosso passado autoritário e
denunciar os falsos profetas, a gente começa uma nova fase de criar uma nova imagem da igreja cristã perante o Brasil, perante o mundo. Uma igreja que volte a expressar o amor de Deus e o cuidado dele pelas pessoas, e não um ódio generalizado e uma demonização de tudo que for diferente. E essa visão, ela pode parecer meio idealista demais, meio romântica demais, mas eu acredito que tem que começar de algum lugar e que começa com informação, com discussão. Eu tenho dedicado esses últimos meses para tentar trazer um conteúdo sólido, um conteúdo relevante para a nossa realidade, para dizer ao mundo que existe um Deus bom, que é diferente desse Deus que os falsos profetas têm pregado há séculos. Se você também carrega essa mesma vontade que eu acredito que isso é um ato simples, mas eu acredito que é o que você pode fazer hoje também, que é curtir e compartilhar esse vídeo com alguém que tem a mesma vontade de expressar ao mundo uma mensagem diferente. Valorize o trabalho de quem tem tentado começar uma nova história sem negar o nosso triste passado. Eu não gostaria que você entendesse esse vídeo como um simples item de consumo, que você vai terminar e simplesmente seguir a sua vida normal, como se nada tivesse acontecido, mas fica o convite para você poder pensar sobre como tudo isso que foi dito reflete na sua relação com a fé cristã e também com as outras pessoas. Esse vídeo é só o começo de uma longa jornada que a gente tem, porque romper com um passado de séculos de autoritarismo não é uma tarefa simples. E você sabe, né? Não tem resposta fácil para questões complexas.